Olá, esse vídeo vai falar sobre a percepção dos alunos da EJA sobre a qualidade de ensino e os desafios na trajetória escolar. Faz parte da disciplina Estatística Aplicada na Educação. Aqui nesse slide eu apresento o tema central da pesquisa, que busca compreender como os estudantes da EJA percebem a qualidade do ensino e quais desafios influenciam suas trajetórias educacionais. Aqui é importante destacar que a EJA reúne sujeitos com histórias diversas, marcadas por interrupções escolares e pela necessidade de retorno aos estudos em diferentes fases da vida. O objetivo principal é mostrar que esse estudo não é apenas quantitativo, mas também interpretativo, pois procura valorizar as vozes e experiências dos adultos que retornam à escolarização. Nessa apresentação, serão explorados aspectos como infraestrutura escolar, apoio docente, dificuldades de frequência e satisfação geral. Assim, iniciamos através desse slide. Aqui nós vamos, para poder entender como funcionou a pesquisa, a gente vai primeiro definir a EJA, né? Explicar o que é a EJA de modo geral. Aqui a gente vê a EJA como uma modalidade de ensino voltado para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular. A definição ajuda o público a compreender que essa modalidade atende sujeitos com realidades complexas, que muitas vezes conciliam trabalho, família e estudo. A EJA não se limita só à reposição de conteúdos, mas ela tem caráter social, formativo e emancipador, como propõe Paulo Freire. Portanto, reforçar a concepção da EJA como espaço de acolhimento, diálogo e reconstrução de trajetórias é fundamental. Essa definição também prepara o espectador para interpretar os dados da pesquisa, considerando que os estudantes trazem vivências e necessidades específicas, que influenciam diretamente suas percepções sobre qualidade, acolhimento e desafios enfrentados no cotidiano escolar. Aqui uma pergunta central sobre o trabalho. Como os alunos da EJA percebem a qualidade do ensino e quais são os principais desafios que enfrentam em sua trajetória escolar? A, Formulamos uma hipótese, né? E essa hipótese apresentada indica que, apesar dos obstáculos vivenciados pelos estudantes, principalmente relacionados à conciliação entre trabalho, estudo e vida familiar, a EJA é percebida como um ambiente acolhedor e transformador. Isso significa que, mesmo diante do cansaço e das limitações externas, a escola cumpre um papel importante ao fortalecer laços sociais e promover confiança na aprendizagem. A hipótese também se divide em duas partes. A primeira aponta que o principal desafio dos alunos é administrar múltiplas responsabilidades. A segunda destaca que a EJA funciona como um espaço de apoio emocional e pedagógico. Aqui a gente introduz a ideia de que os dados coletados no questionário confirmarão ou não essas percepções, evidenciando que o equilíbrio entre dificuldades e acolhimentos são vivenciados pelos estudantes. Aqui a gente aprofunda a justificativa e os objetivos do estudo. A pesquisa se fundamenta na necessidade de compreender como estudantes da EJA vivenciam o processo educativo e em um contexto marcado por desigualdades históricas. Os objetivos gerais e específicos demonstram a amplitude da investigação, indo desde o perfil socioeconômico até questões relacionadas com o corpo docente, convivência e satisfação com a instituição. A introdução reforça ainda a presença de bases teóricas que ancoram a análise, como Freire e Saviani, enfatizando a importância do direito à educação e da valorização das experiências dos sujeitos. Assim, esse slide prepara o espectador para entender que os resultados apresentados ao longo da apresentação não são apenas estatísticos, mas interpretativos, à luz da educação crítica e democrática. Aqui a gente vê como o estudo foi planejado e executado. A apresentação da população e a amostra deixa claro que a pesquisa abrangeu uma parte significativa dos estudantes, garantindo um significado dessa pesquisa e uma representatividade. A metodologia utilizada reforça características de uma pesquisa quantitativa
com elementos descritivos, segundo orientações do programa NEPSON, o que legitima a abordagem estatística das respostas. A inclusão de detalhes como amostragem por conveniência e aplicação presencial ajuda a compreender a confiabilidade dos dados e o contexto da coleta. A indicação do questionário como instrumento de pesquisa mostra que as informações foram obtidas diretamente dos alunos, respeitando anonimato e rigor ético. Aqui a gente também demonstra transparência metodológica e fortalece a credibilidade da pesquisa. Aqui apresentamos uma visão inicial do perfil dos estudantes. A faixa etária revela grande diversidade, variando desde jovens até adultos de 50 anos, ou mais com concentração na faixa de 20 a 39. A mediana da idade, 30 a 39, indica que a maioria dos estudantes está em fase adulta consolidada, conciliando múltiplas responsabilidades. No campo laboral, a moda mostra predominantemente trabalho em tempo integral, o que reforça a hipótese de que o cansaço e a falta de tempo são desafios constantes. Esses dados ajudam a compreender o contexto da vida dos estudantes e como isso influencia sua permanência na escola. É importante destacar que essa caracterização inicial é essencial para interpretar todas as análises posteriores sobre motivação, satisfação e dificuldade. Aqui a gente apresenta as razões que levam os alunos a permanecer na modalidade EJA. A moda indica que o principal fator motivacional é o apoio da família, o que reforça a importância das relações afetivas no processo educativo da escola. Além disso, aparecem motivações ligadas ao apoio de professores e ao projeto de vida profissional, revelando o papel fundamental da escola e das construções de perspectivas futuras. O dado também mostra que os alunos buscam um crescimento pessoal, mesmo enfrentando desafios externos. Esse conjunto de fatores evidencia que, para além de conteúdos escolares, a EJA fornece suporte emocional, incentivo e sentido de pertencimento, elementos indispensáveis para a comunidade e engajamento dos estudantes. Evidencia essa pesquisa. Aqui a gente aborda os principais obstáculos enfrentados pelos estudantes da EJA. A moda mostra que a maior dificuldade é a falta de tempo devido ao trabalho, o que reforça a sobrecarga vivenciada pela maioria dos alunos. Outros fatores, como cuidar da casa e da família, também aparecem como desafios expressivos, indicando que muitos estudantes acumulam múltiplas funções. É importante notar que transporte e cansaço surgem como barreiras, demonstrando que o processo de permanência escolar envolve questões logísticas, emocionais e físicas. Esses dados ajudam a compreender a complexidade da vida dos estudantes e justificam a necessidade de políticas de apoio e flexibilização para garantir a continuidade dos estudos. Aqui a gente vai entender como analisar a percepção dos alunos sobre os recursos utilizados em sala e sobre o suporte pedagógico oferecido pelos docentes. A avaliação do material didático apresenta uma predominância positiva, com a moda indicando a categoria muito bom. Já a mediana, situada na categoria bom, confirma que a maioria considera o material adequado e acessível. Em relação ao apoio docente, os resultados são ainda mais expressivos. A moda é excelente e a mediana também aponta para um nível elevado de satisfação. Esses dados sugerem que o vínculo entre professores e alunos desempenha um papel central na construção da confiança em aprender. O reconhecimento do trabalho docente reforça a importância de práticas acolhedoras e atenta às necessidades dos estudantes da EJA. Aqui a gente apresenta a percepção dos alunos sobre o ambiente social da escola. Os dados mostram que a convivência com os colegas é avaliada como muito boa, pela maioria, tanto na moda quanto na mediana. Isso revela que o clima escolar é marcado por respeito, cooperação e sentimento de comunidade, fatores fundamentais para a permanência e o engajamento. Além disso, o acolhimento institucional também é visto de forma bastante positiva, com a maioria dos alunos se sentindo respeitado e tratado com dignidade. Esses resultados reforçam a ideia de que a EJA não é apenas um espaço de aprendizagem, mas também um ambiente afetivo que contribui para a autoestima e a motivação dos estudantes.
Essa dimensão relacional é central para compreender o sucesso da modalidade EJA. Nesse slide aqui eu reúno os resultados sobre satisfação com a EJA, expectativas atendidas e adequação do horário das aulas. A moda para as expectativas e para a avaliação geral é sim totalmente, mostrando um índice elevado de aprovação. A mediana confirma esse cenário positivo. Em relação ao horário das aulas, a percepção se mantém favorável, sugerindo que a escola consegue se adaptar às necessidades do público adulto. Esses dados revelam que, mesmo diante de desafios externos, a instituição atende às expectativas e promove uma experiência educacional significativa. Essa satisfação reflete tanto o ambiente acolhedor quanto o papel ativo da escola em apoiar a trajetória dos estudantes. Aqui a gente vai falar sobre avaliar a satisfação geral e uso de tecnologia. Aqui a gente vê esse acesso dos alunos à internet e dispositivos tecnológicos, recurso essencial para estudos e atividades complementares. A moda indica que a maioria dos alunos sempre tem acesso, mas a mediana revela que muitos se encontram na categoria às vezes, mostrando que ainda há limitações importantes. Isso indica que, embora o acesso à tecnologia esteja relativamente presente, ele não é garantido para todos, o que gera desigualdades no processo de aprendizagem, especialmente em atividades que dependem de pesquisas online ou plataformas digitais. Esse resultado reforça a necessidade de políticas de inclusão digital, programas de empréstimo de equipamento e investimento na estrutura escolar para democratizar o acesso à tecnologia na EJA. Aqui a gente vai revisitar a hipótese, né, já à luz dos dados apresentados. A primeira parte da hipótese é relacionada às dificuldades para concluir trabalho, estudo e responsabilidades familiares. É confirmado pelos resultados da tabela, especialmente aquelas que mostram a predominância do trabalho em período integral e da falta de tempo como principal obstáculo. Já a segunda parte, que identifica a EJA como um espaço acolhedor e transformador, também encontra respaldo, já que convivência, acolhimento e apoio docente e satisfação geral aparecem em avaliações extremamente positivas. Portanto, o conjunto de dados demonstra que, mesmo enfrentando desafios significativos, os alunos reconhecem na EJA um ambiente que apoia sua trajetória e fortalece sua autoestima. Aqui a gente vai meio que fazer as considerações finais e sintetizar. Os principais achados do estudo, destacando tanto os pontos fortes quanto os aspectos que precisam ser melhorados. A análise conclui que a EJA é vista como um espaço acolhedor, com boa convivência, apoio docente significativo e avaliações positivas sobre material didático. Contudo, também são evidenciados desafios persistentes, como cansaço, falta de tempo e dificuldade para conciliar múltiplas responsabilidades. Recomenda-se investir em políticas de apoio ao estudante trabalhador, ampliar o acesso à tecnologia e melhorar a infraestrutura escolar. Essas ações podem potencializar o processo de permanência e de aprendizagem, fortalecendo ainda mais o papel da EJA como espaço de transformação social. Aqui a gente vai reforçar a importância de olhar para os estudantes de modo integral. Aqui a gente apresenta as referências, né, que foram utilizadas nesse processo investigativo. Aqui é importante destacar que autores como Freire, Saviani e Bernon sustentam a reflexão teórica sobre a educação emancipadora, direito e aprendizagem. As referências institucionais, como o documento base da EJA e os materiais do programa NEPSON, reforçam o alinhamento metodológico e a seriedade da pesquisa. Aqui a gente também evidencia que o estudo está fundamentado em bases sólidas, dialogando entre teorias críticas e documentos oficiais, que orientam práticas pedagógicas e pesquisa em educação. A gente encerra a apresentação reafirmando o compromisso acadêmico e ético do trabalho.